E aí, tudo bom? Mais um estudo 1189, seja bem-vindo. Parabéns pela escolha de estarmos aqui, de você ter vindo, ouvir um pouco da palavra, se inspirar para que você tenha a sua busca. Todo o estudo 1189 ele nasceu com o propósito de trazer para nós a consciência e a importância de termos um momento de busca da palavra, porque a linguagem de amor de Deus é a obediência e a gente não consegue obedecer aquilo que a gente não sabe. Então, como que eu posso obedecer às escrituras se eu não sei o que elas me dizem? E no intuito de facilitar essa compreensão, eu tenho pego daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já entendi e compartilhado. Quer dizer que eu estou compartilhando tudo? Não, eu estou compartilhando de forma breve um pouco daquilo que o Senhor já me inspirou. Aconteceu no capítulo anterior do Espírito Santo falar muito num trecho, no versículo 7 do capítulo 2. Hoje nós vamos estudar João capítulo 4. E é muito interessante porque enquanto nós estamos aqui, eu sinto muito claramente o Espírito Santo me chamando a atenção para alguns trechos da palavra, ainda que eu já tenha estudado. Então a palavra ela realmente ela se renova e a cada vez que nós buscamos essa palavra, ela faz mais sentido em algumas áreas, em alguns momentos, de acordo com o que você está vivendo, algo fica mais sensível ao seu olhar. Então, se você ler a Bíblia toda esse mês que nós estamos agora, pega do dia que está agora até o final do mês, leu a Bíblia toda. No mês seguinte, você começar a ler de novo, vai ser outra experiência. E se todo mês você ler a Bíblia toda, todo mês você vai ter uma experiência nova. Então, aqui o objetivo não é correr com a leitura, mas ser objetivo e trazer de forma pontual alguma revelação ou conhecimento específico do capítulo que nós estivermos lendo e compartilhando. Entendeu? Esse é o estudo 1189. Vamos orar agora e já dar início à leitura do capítulo 4 de João. Pai, que a simplicidade e a facilidade de nos encontrarmos com o Senhor se torne algo diário, intencional, principal, que nós coloquemos em primeiro lugar, de fato, o reino do Senhor, através desse relacionamento com o Senhor. Não apenas das práticas envolvidas na igreja, mas que a consequência desse relacionamento, sim, sejam as ações, tanto na igreja, quanto no nosso trabalho, quanto nos vínculos sociais a qual o Senhor nos plantou. Que sejamos, de fato, sal e luz por onde formos, em nome de Jesus. Amém. Outra questão equivocada que, enquanto eu estava orando, me veio à mente é achar que nós só vamos ser bênção dentro da igreja. Ah, eu faço parte do louvor. Tá, então você só serve a Deus quando você está lá no louvor? O resto da semana você não serve a Deus, não tem nenhuma oportunidade de ser bênção na vida de ninguém. Realmente você só vai praticar a palavra quando você estiver na igreja, que é o menor tempo, menor espaço de tempo que você vive em todos os seus ciclos sociais é dentro da igreja. Se você for na igreja todos os dias e ficar 2 horas lá, ainda é pouco perto do tempo que você fica trabalhando, estudando. Você vai trabalhar, você não trabalha menos de 8 horas. Quem trabalha pouquíssimo por dia trabalha 6 horas. Quem trabalha mais chega a 10 horas de serviço, mais o translado. Tem pessoas que em capitais, grandes capitais, em determinados locais, que pegam 2, 3, 4 horas de condução. Então, às vezes você fica mais tempo dentro de uma condução, seja qual for, do que dentro da igreja. Sério que nesse período aí de condução você não tem
a oportunidade de ser bênção na vida de ninguém, a compartilhar uma palavra, a se inspirar por uma palavra, a aprender mais do Senhor, vai gastar tempo com redes sociais, com joguinhos, com outras coisas. Então, fica atento nisso. Eu falei com uma pessoa essa semana sobre essa questão. O que você faz quando você tem tempo livre? Eu fico jogando no celular. Então, todo o tempo livre que você tem para construir o futuro que Deus tem para você, você está desperdiçando, porque a maior preciosidade da vida é o tempo. Sem tempo nós não fazemos nada e a gente desperdiça com coisas fúteis. A gente quer tempo para ficar à toa. Sério, que você está tão sem propósito na vida que você prefere ficar à toa. Então, use todo o tempo de forma intencional, até para descansar, de forma intencional. Hoje, de forma intencional, eu acordei mais tarde. Eu tenho acordado todos os dias 6 e pouca da manhã. Eu tirei todos os alarmes e ainda assim acordei às 7h15. E aí eu voltei para a cama porque eu queria ter um tempo diferente com a minha esposa. E isso foi muito bom. Tenha momentos intencionais. Até para ficar à toa. Faz sentido? Tomara que sim. Capítulo 4 do livro de João. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Olha aí essa partezinha. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Existe uma briga no futebol entre os brasileiros e os argentinos, entre Pelé e Maradona e todo esse contexto, que alguns levam a sério, mas é uma brincadeira. Aqui nesse contexto, entre os samaritanos e os judeus, havia briga séria mesmo, de quem veio antes matou não sei quem, e houve guerra, e houve muitas coisas que eles tinham uma briga séria, briga mesmo. Então os judeus não se comportavam, não lidavam com os samaritanos. Interessante que a Bíblia fala muito, muito sobre um samaritano ajudando um judeu, ou um judeu ajudando um samaritano, e cria essa questão assim: filho, para de rixa, para de briguinha, bora se relacionar, porque isso é o que importa. E aí Jesus dá esse exemplo aqui. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aquela mulher já tinha vivido 5 casamentos mal sucedidos e estava agora com outra pessoa que não era marido, vivendo algo muito triste, e em especial para aquela época. Ela não estava num relacionamento lícito, ela estava vivendo uma vida promíscua e ela estava indo buscar água ao meio-dia, e eu já ouvi isso em outras mensagens. Ela não se relacionava com as mulheres daquele local. Ela era humilhada, era recusada, era mal vista. Todos sabiam da vida pregressa dela. E Jesus revela aquela situação, mesmo sem conhecê-la humanamente, mesmo sem tê-la visto humanamente, mas ele conhecia o coração dela, a mente dela. E é interessante porque, olha esse trechinho aqui. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela sabia quem era o Cristo, ela já tinha ouvido falar, ela sabia que ali era um local onde os antepassados já tinham adorado, mas havia uma briga e talvez nela houvesse o desejo de se consertar e de ter uma vida de relacionamento com Deus, mas aqueles que estavam ao redor dela falavam que ali não era o local de adorar e que o Cristo ainda não havia chegado e que não tinha ninguém para explicar a palavra, e ela estava nessa expectativa. E a expectativa era tão real que Jesus faz questão de falar com ela. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quando o Senhor vê em nós o sentimento certo, o coração contrito, o desejo de tê-lo perto, ele se revela a nós. O Senhor, ele está disposto a se encontrar conosco no meio do nosso dia. Enquanto nós trabalhamos, enquanto a gente vai tirar água no poço, ele se encontra conosco e ele se revela a nós. Tenha essa certeza que não importa onde você estiver, o Senhor, ele está disposto a se encontrar com você e se fazer real na sua vida, no seu dia a dia, por onde você for. E ele vai fazer nascer uma fonte de água viva, da qual você nunca mais vai ter sede. E essa fonte de água viva vai brotar em você e trazer vida para todos ao seu redor. Tenha certeza que você carrega essa vida dentro de você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse:
tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aqui Jesus deixa claro a importância de ter essa palavra de amor, de carinho, de cuidado e ser levado a se conectar com aqueles que estão ansiando por receberem dessa palavra de vida. E o coração de muitos estava preparado para isso, assim como hoje o coração de muitos está preparado para receber essa palavra. E cabe a nós levarmos essa palavra, compartilharmos essa palavra para todos aqueles que precisam ou serem ativados para também fazerem, ou serem encontrados por essa palavra. Ambos precisam muito. E não importa se você está semeando ou colhendo, ambos têm igual responsabilidade. E é uma tarefa muito necessária em tempos em que o inferno avança com todas as forças em todas as áreas da sociedade. Então, se você não se posicionar com aquilo que Deus já te confiou, quem vai se posicionar? E diante dessa incrível responsabilidade, Jesus deixa claro: eu não tenho tempo nem para comer. Nós não temos tempo para perder. Jesus estava abrindo mão de comer, de se alimentar fisicamente, para poder viver o propósito dele. Quando nós estamos movidos pela conexão do propósito que Deus tem para nós, quando você se conecta ao propósito, isso te dá uma energia que nada mais te dá. Essa é a importância de nos conectarmos ao propósito. Tudo começa a fazer sentido e você tem uma força que aos olhos humanos não é possível, mas você consegue se mover porque você está conectado à fonte de água viva. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. É incrível, né? Jesus, ele é muito estratégico, e olhando a parte estratégica, eu creio que essa mulher era conhecida por todos, e normalmente quem erra muito é conhecido por todos. A fofoca, a disseminação de fofoca pelos pecados cometidos por dezenas de pessoas, por nossos pecados, ela chega muito rápido a todos os lugares. Então todo mundo sabe os erros que você cometeu, poucos sabem os acertos que você cometeu. Logo, ela tem um testemunho muito forte que impacta dezenas de pessoas e todo mundo na cidade sabia. E quando ela chega e chama: ei, olha que coisa linda, neném. Então ela tem um testemunho muito impactante. Ela fala: olha, ele falou da minha vida e tal, ele revelou. E as pessoas foram movidas a isso e muitos creram. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Jesus estava de passagem, ele para ali intencionalmente para falar com aquela mulher. Só ela vem ao poço ao meio-dia. O horário correto daquele povo fazer isso era pela manhã, quando o sol não estava quente, e ao final do dia, quando o sol não estava quente. E em Israel é uma terra desértica, logo, quando está quente, está muito quente, quando está frio, está muito frio.
E aí são nos extremos, no início do dia ou no final do dia, que se buscava água no poço. E se ela estava indo naquele horário é porque havia uma rejeição daquela sociedade, ou vergonha por parte dela por tudo que ela vivenciava. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ficou 2 dias, e por causa da sua palavra muitos outros creram. Então muitos creram por conta do testemunho dela, e muitos outros creram por conta da palavra que ele ministrou. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que lindo isso, gente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós temos aqui uma palavra linda, que agora nós queremos não porque você falou, mas porque a gente teve uma experiência. Aqui eu vejo mais uma palavra linda que o Senhor quer ministrar e maturar. Muito lindo. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Que lindo isso. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. É um complemento muito lindo, porque os sinais e maravilhas vão seguir aqueles que creem, mas tem muitos que só querem os sinais e as maravilhas, quando no final a consequência de um relacionamento que são os sinais e as maravilhas, entendeu? O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia, da Galileia. A febre o deixou ontem a 1 hora. O seu filho continuará vivo. Eu estou anotando aqui porque isso daqui é outra palavra que Deus está me dando e ela é linda. Mais uma palavra. E assim, encerramos mais um capítulo. E só nesse capítulo aqui eu estou sentindo que tem 2 palavras lindas. E eu tenho outra palavra linda para compartilhar lá do capítulo 2. E é assim que Deus fala, gente. O Senhor, Ele está disposto a falar com você e te dar uma palavra para ser cura e transformação na vida de outras pessoas, mas você tem que parar para ouvir. O mundo está gritando, as redes sociais estão gritando, os problemas estão gritando, os desafios estão gritando, as contas estão gritando. Está na hora de abaixar o som de todas essas coisas para elevar a voz do Espírito Santo que habita em você e fala a todo instante. Deus nunca parou de falar, Ele continua falando no mesmo tom de voz, constantemente. Nós que não estamos sintonizados, tem tempo que a gente não lida com rádio, com TV que precisa sintonizar,
Talvez você nem saiba disso, mas antes precisava ficar sintonizando até ficar limpa a imagem, ou audível o som. Que você sintonize no Wi-Fi do céu. Desconecta do Wi-Fi da terra e se conecta no Wi-Fi do céu. Porque esse Wi-Fi tem banda larga, processamento 10G, um processamento que você nunca viu, que vai baixar download de tudo que você precisa para superar todos os desafios que tem sido colocado diante de você. Se conecta com esse Wi-Fi. Que Deus nos abençoe. Envie essa palavra para alguém que você quer abençoar. E se você está aqui porque alguém te enviou essa palavra, se sinta muito abençoado ou abençoada. Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e comenta o que fez mais sentido para você. Que Deus nos abençoe.